O Josias escreveu sobre isso, inclusive, decisão de Toffoli sobre Master desafia padrão ético de Fachin. Interessante isso, né, Josias? O que será que Fachin vai fazer em relação a isso? No mínimo tem uma toga justa aí, né, Fabiola? Porque o Toffoli está fazendo o oposto do que o Fachin dizia que, durante a sua gestão na presidência do Senado, do Supremo, ocorreria, né? Se você for colocar ali preto no branco, entre 2022 e 2024, o Dias Toffoli e outros, pelo menos 4 ministros do Supremo, Gilmar Mendes, Alexandre Moraes, os agora aposentados Luiz Roberto Barroso e Ricardo Lewandowski, esses ministros enfeitaram com a sua presença física eventos que foram ornamentados também pelo Daniel Vorcaro, que é esse banqueiro ostentação do Master. O bancário esteve, o Vorcaro, ele esteve presente física ou financeiramente, como patrocinador. Então, esses eventos aconteceram em Nova York, em Paris, em Roma, em Londres. Ao arrastar o Supremo arrastar para o Supremo esse inquérito, o Toffoli está, de fato, desafiando uma máxima do Fachin. O Fachin, 3 meses antes de assumir a presidência do Supremo, ele participou. Aliás, a gente comentou aqui na época, era um dia que havia um Gilmar Palusa lá em Lisboa, 6 dos 11 ministros do Supremo estavam lá, e o Fachin fazia uma palestra em Brasília. E ele disse, olha, comedimento, compostura, são deveres éticos. Se você compromete isso, dizia o Fachin, você solapa a legitimidade do exercício da função do magistrado, né? E aí ele arremata ali, disse tudo numa frase, ele falou, se você abdica, o magistrado que abdica dos limites, acaba aceitando um convite para pular no abismo institucional. Então, quando o Toffoli traz esse caso do Master para o Supremo, com argumentos mequetrefes, argumentos insustentáveis, o deputado que ele menciona não é nem investigado no caso, né? Quando ele faz isso, ele como que mergulha o Supremo no abismo de que falava, no abismo ético de que falava o Fachin, 3 meses antes de assumir a presidência do Supremo. Ele travou, Fabiola, na prática, ele travou as investigações. Na semana que vem, a Justiça Federal, o TRF, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, sediado aqui em Brasília, ia decidir se a decisão, se o despacho de uma desembargadora que mandou soltar o Vorcaro, se devia ou não ser mantido. O risco dele voltar para a cadeia não era negligenciável. E o Toffoli, antes que o Tribunal Regional pudesse se manifestar, ele puxa o caso para o Supremo, acabou a festa, agora a Polícia Federal não pode dar um passo sem pedir autorização para o Toffoli. Isso não cheira bem, Fabiola. O mau cheiro é realmente muito grande. E, como disse, não orna com o que disse o Fachin. Agora, o Supremo não é uma empresa, Fabiola. O presidente do Supremo é um gerente da agenda do tribunal. Ele define a pauta, ele toma decisões administrativas. Agora, cada ministro ali se considera um Supremo. Então, nós temos ali pelo menos 11 Supremos. Se formos analisar as 2 turmas, temos 13 Supremos. Se analisarmos que algumas decisões são tomadas exclusivamente pelo presidente, aí temos 14 Supremos. Então, num ambiente assim, o Toffoli acha, e tem prevalecido esse ponto de vista dele, que ele pode fazer o que bem entende. E está fazendo novamente o que bem entende em relação ao caso Master. Josias, deixa eu falar, desculpa, muito rápido, eu só queria trazer um bastidor que eu nem escrevi, mas como o Josias mencionou, eu acho que vale a pena contar para quem está em casa, para quem está acompanhando a gente. A reclamação do Vorcaro de saída, o Toffoli rejeitou o embargo dele. E aí o que acontece? Vem a ordem do Ministério Público, o recurso do Ministério Público Federal contra a soltura do Vorcaro e de outros diretores que conseguiram sair. E aí uma das bancas se associa ao pedido do Vorcaro, uma banca que está defendendo outro personagem, tá?
e fala, veja, ministro, o senhor disse que não era urgente definir a questão do foro, mas os clientes podem ter a soltura revisada. Está aqui o ato do Ministério Público. E é isso o que faz, então não é nem o Vorcaro, é um outro diretor do Master que aciona e fala, veja, podemos todos voltar para a cadeia. E o senhor está dizendo que não é urgente? É urgente. E é isso que faz o Toffoli despachar. Exatamente a previsão de que o TRF da primeira região, que atende o Distrito Federal, onde estava correndo o caso, pudesse reverter a soltura do Vorcaro. Imagina o valor desses advogados, né? Não, amiga, é isso. É gente que defende... Bom, pergunta pro Josias. É gente que defendia Odebrecht, Camargo Correia, empresas OAS desse tamanho, que agora advoga para uma pessoa. Você vê, Ronius, como não é para qualquer um? Quer? Eles não estão nessa causa agora, né? A banca de advogados que está defendendo o Vorcaro é impressionante, né? Mas o Vorcaro, nessa sua sanha para construir conexões, ele contratou simplesmente, não está nesse caso, digo, contratou simplesmente a mulher do Alexandre de Moraes para assessorá-lo juridicamente, contratou o Lewandowski. O Lewandowski saiu do Supremo antes de virar ministro da Justiça, estava a serviço do Vorcaro, ganhando dinheiro do Banco Master. Então, é realmente um personagem muito bem conectado. Agora, as conexões dele não podem justificar essas mandracarias do Toffoli. Não tem elemento para puxar isso para o Supremo. Agora, fica só nisso, Fabiola. O sujeito toma a decisão sozinho, ninguém reclama, não vai para o pleno para analisar, e fica como se um magistrado fosse o Supremo. Isso não é supremacia, né? Isto é mandracaria.